O apóstolo Paulo está dando um conselho: pare de ouvir mensagens cativantes. Sabe, as pessoas têm feito mensagens que não confrontam a nossa fé, que não confrontam a realidade do pecado dentro de nós. Eles têm pregado palavras cativantes que não transformam, que alimentam o ego das pessoas, e elas dizem: é isso que eu quero ouvir, eu gosto de ouvir isso, porque isso me cativa, isso me prende, mas isso não me transforma. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E eu quero pedir que você, todas as vezes que você assistir um vídeo, que você dê seu like, porque essa é a linguagem do YouTube. Que você compartilhe para que a palavra de Deus seja expandida para o maior número de pessoas possíveis. Que você comente para nós sabermos até onde está chegando o nosso vídeo, se você está gostando do conteúdo, e você pode estar também comentando, dando sugestões de temas para nós, amém? Que Deus te abençoe por isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, de 3 a 5, nós vamos ler. E diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém, queridos? Nós estamos vivendo dias em que a noiva está perto do casamento com o noivo. E sabe, nós temos percebido que ela precisa ser testada em vários níveis da sua fé. A noiva vai passar por testes e ela vai passar pelo teste do aperto, até para ser testado a sua resistência, a sua força, a força de noiva. A noiva dos últimos tempos passará por situações muito difíceis e ela vai ser testada a desistir dessa sã doutrina que o apóstolo fala a Timóteo. Quantos de nós vamos estar pensando se realmente vale a pena continuar? Alguns estão analisando se realmente vale a pena continuar nessa jornada para um casamento com seu noivo. Outros não. Outros pensam que vale a pena sim, apesar de toda dificuldade, apesar de todos os apertos, apesar de que virá, aqui como diz a palavra, virá tempos em que nós não suportaremos. Muitos não vão suportar a sã doutrina, a palavra de Deus, a palavra fiel do Senhor. Não vão estar comprometidos, não vão estar aliançados. O casamento exige, todo casamento, queridos, exige um compromisso, lealdade, exige fidelidade, tem que existir amor, tem que existir relacionamento, tem que existir intimidade entre os noivos. Mas essa noiva, no último tempo, chegando perto desse casamento, ela vai passar por esse momento difícil, apertos, onde ela vai ser tentada a desistir desse casamento. E o que nós temos que entender, e é uma realidade para mim e para você, que as coisas não vão ficar mais fáceis. Somos nós que vamos precisar ficar mais fortes. Como noivas, nós vamos precisar nos fortalecer mais, porque as coisas não vão ser fáceis. Todas as vezes que os dias passarem, eles nos apertarão mais, mas nós precisamos nos fortalecer. Muitos, sabe, vão abandonar a sua fé, vão desistir, porque eles não estão prontos para um alimento mais sólido. Esses que vão desistir, eles vão ser tentados a abandonar porque eles se alimentam
do leitinho, do alimento que não é sólido, que não fortalece. E aqui o apóstolo Paulo diz, eles vão ter coceira nos ouvidos. E é isso que nós temos visto. Nós temos visto muita gente disfarçada de noiva, mas é um bebê na fé. Ela vai atrás de doutrinas que não transformam, que não tornam elas uma nova criatura. Essas pessoas passam longe da luz da palavra de Deus. Mas tem gente tão fraca, que ela vai atrás de doutrinas que servem leitinhos. Vão atrás de homens que são homens que distorcem a palavra de Deus, a palavra da verdade. E esses homens que estão se levantando nessa geração são homens que alimentam o seu ego e ficam ricos por causa da tolice desses que estão fracos na sua fé. Eles se aproveitam. Homens que distorcem a palavra de Deus para se acumularem nas riquezas. E eu tenho visto muitos lobos em pele de cordeiro. Muitos homens disfarçados de homens de Deus para atrair os fracos. Porque, queridos, se eu e você estivermos fortes, fortalecidos na palavra do Senhor, nós não vamos atrás de doutrinas onde nos servem leites, mas nós vamos atrás do alimento sólido. Nós vamos atrás da doutrina que nos forja, que nos transforma, que nos muda o nosso caráter. Sabe por que tem tolos seguindo esses tipos de homens? Porque eles não têm conhecimento da palavra de Deus. Eles não têm tempo para a palavra de Deus. E por não ter tempo, por lhe faltar conhecimento, por não orar, pedindo do Senhor sabedoria do alto, eles são levados a todo vento de doutrina que aparece. Outro dia eu me assustei vendo um coach na rede social. É um cara que oferece às pessoas um tratamento libertador, dizendo ele. Esse cara tocava na mulher que estava, eu não sei o que ela tinha, se era possessão, mas o cara passava a mão no corpo da moça, estava expondo a pessoa na internet. Era uma cena ridícula de se ver. Era uma cena deprimente de se assistir. Esse cara tocava no corpo dessa moça, fazia hipnose, tratamento de magnetismo. Eu vi ele soprar na boca de um jovem, enquanto o jovem estava meio hipnotizado e meio assustado. Era uma mistura de abusos. E isso entristece ver isso. Um tratamento de coach oferecendo cura, libertação, e nós sabemos que só há um poder que faz isso, e é o poder do Espírito Santo. Mas essas pessoas enganam, distorcem a palavra de Deus, porque encontram pessoas que pagam fortunas para passar por aquilo que eu chamo de tratamento constrangedor e abusador. São charlatões. E se eu e você, nós estivermos firmados na rocha, nós não vamos aceitar esse tipo de tratamento. E eu, por ter sido liberta pela palavra de Deus, no momento mais difícil da minha vida, eu não abro mão da palavra de Deus por nada e para nada. Mas muitas pessoas se deixam enganar porque falta relacionamento com Deus. E quando nos falta relacionamento com Deus, nós somos tentados a ir buscar coisas que não vão mudar e não vão nos transformar numa nova criatura. Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E é esse nascimento que só Cristo pode fazer na minha vida e na sua. Sabe, no meu momento maior de dor, no meu momento de luto, foi para Deus que eu gritei.
Foi para o alto, foi para o céu que eu pedi socorro, porque na terra eu sabia que homem algum era capaz de arrancar aquela dor de dentro de mim. Nenhum homem seria capaz de eliminar aquele sofrimento, de exterminar a dor, de arrancar aquele mal que tinha se instalado na minha vida. E eu corri para Deus, eu corri para a palavra. E quando a palavra veio, ela me confrontou e ela me transformou. E foi tão rápido, porque quando eu peguei a palavra, eu comecei a ler e eu comecei a observar, eu não vivo isso aqui. Eu não estou vivendo isso aqui que o próprio Jesus está me ensinando a viver. E foi um choque de realidade. Foi um choque muito grande de realidade para mim. Mas eu fui liberta. Eu encontrei a paternidade do Senhor na minha vida e foi maravilhoso. Porque encontrar Jesus é libertador. E só Ele pode operar cura, libertação, salvação, transformação de vida. Não há outro caminho. Essa semana eu assisti num programa na televisão, o canal fechado, eu não assisto canal aberto há 16 anos, então eu gosto muito de um programa de investigação. Eu vi o depoimento de uma mãe e que o filho dela tinha matado toda a família, a esposa e as duas crianças. E ela falou que aquilo tem sido tão difícil para ela. E ela falou, eu procurei todos os meios possíveis para arrancar essa dor de dentro de mim. Eu fui buscar na bebida alcoólica. Ela falou, porque eu procurei todas as coisas e todos os meios, terapia, médicos, remédios, antidepressivos, enfim, ela listou uma série de coisas. E eu olhei para a televisão como se aquela mulher estivesse me ouvindo, e eu falei, querida, lhe faltou o principal. Lhe faltou buscar Jesus. E eu tenho absoluta certeza que se você o encontrar, você vai se livrar desse sofrimento e dessa dor. E eu falei, Senhor, encontra essa mulher. Encontra o coração dessa mãe que está doendo. Porque essa mãe procurou todos os meios, menos o Senhor. É o caminho, a verdade e a vida. E eu espero que aquela mulher um dia, ela encontre esse que é capaz de curar e libertar a nossa vida, que é Jesus. Queridos, eu tenho uma versão muito interessante, uma versão bíblica chamada Mensagem. Eu quero ler essa versão, esse mesmo capítulo que nós lemos, de 2 Timóteo 4, de 3 a 5, eu quero ler nessa versão. Eu achei muito interessante a versão. E ela diz assim, ó, você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimentos espirituais estragados. Vão atrás de mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade. Eles vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons e mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Eu achei maravilhosa essa versão. E eu quero te dizer para que você pare de ir atrás de quem alimenta aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. Eu quero que você busque o alimento sólido, não comida estragada, como essa versão fala. O apóstolo Paulo está dando um conselho, pare de ouvir mensagens cativantes. Sabe, as pessoas têm feito mensagens que não confrontam a nossa fé, que não confrontam a realidade do pecado dentro de nós. Eles têm pregado palavras cativantes que não transformam,
que alimentam o ego das pessoas e elas dizem, é isso que eu quero ouvir, eu gosto de ouvir isso, porque isso me cativa, isso me prende, mas isso não me transforma. Mensagens cativantes não nos transformam. É a palavra de confronto, é a palavra de libertação, é a palavra de cura que vai nos transformar. É o alimento da palavra de Deus. É a mensagem que diz, olha, eu preciso do poder de Deus todos os dias. Todos os dias eu me pego há 28 anos tendo que orar, Senhor, arranca esse sentimento de mim. Arranca esse pensamento maligno, porque a minha carne é maligna. A minha mente alimenta pensamentos ruins. E são 28 anos. Como é que eu posso me conformar com uma mensagem cativante que vai dizer, Rose, está tudo bem, o Senhor te aceita desse jeito? Não, o Senhor não me aceita desse jeito. O Senhor me ama do jeito que eu sou, mas Ele não me aceita com o meu pecado. Ele vai trabalhar em mim e em você todos os dias para nos transformar e nos aperfeiçoar. Porque lembre-se, eu e você precisamos lembrar de Hebreus 12:4, que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como é que eu posso me conformar e você se conformar de não estar buscando santidade? De buscar essas mensagens cativantes e um alimento estragado, como diz nessa versão a mensagem. Eu não posso me conformar com um alimento de fantasias que vão alimentar as fantasias que tem dentro de mim. Eu não posso. Você não pode. Precisamos ser confrontados, porque eu fui confrontada na palavra de Deus. Quando eu comecei a ler, que eu disse, Senhor, eu não faço isso aqui está me confrontando. Eu obtive transformação, porque a palavra me confrontou. Eu tinha absoluta certeza, eu não vivo isso aqui. Mas eu sabia que eu precisava viver aquilo. Então eu não posso me conformar com uma mensagem cativante que vai combinar com as fantasias que tem na minha alma. Queridos, a nossa alma, nós somos compostos de alma, corpo e espírito. E a nossa alma vai desejar essas mensagens cativantes porque combinam com as fantasias que tem dentro da nossa alma. E eu preciso dizer, eu preciso pegar essa palavra aqui e levar à luz da palavra de Deus. Isso aqui combina? Isso aqui está certo? Isso aqui é realmente o que o Senhor fala que eu devo fazer? Ou eu vou ficar no oba-oba o tempo todo? Eu vou viver um evangelho como noiva de Cristo, um evangelho que aplaude as meninices em que eu vivo? Não. As pessoas tendem a dizer, Deus é amor, o Senhor é amor, Ele nos aceita. Não, queridos. Deus te ama tanto, 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 que Ele é incapaz de querer que você continue com esse pecado de estimação que tem aí dentro. Com essas fantasias pecaminosas que te afastam da presença de Deus. Não. Eu preciso lembrar, sem santidade, eu não verei ao Senhor. Ele fala de eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-las por ilusão. Tem pessoas que estão dizendo, eu não gosto dessa verdade porque isso dói. Sim, dói, mas muda. O sofrimento, queridos, é para nos transformar. As dores são para mudar quem nós somos. Eu não posso ficar o tempo todo desejando permanecer no evangelho de alegrias e festas o tempo todo. Eu vou precisar entender que essa palavra vai me confrontar e vai doer. Muitas vezes o Espírito Santo vai gritar dentro de mim e vai dizer, ei, filha, para com isso. Tá feio. Isso não condiz com a minha palavra. Isso não combina com o meu evangelho.
Rose, muitas vezes eu sou confrontada, o Senhor tem que dizer para mim, isso não combina com você, filho. Esse sentimento que está aí dentro de raiva. E queridos, nós estamos vivendo no Brasil situações que nos iram com a injustiça. Inocentes morrendo. E se isso não te indigna, tem alguma coisa em nós errada. A palavra diz que eu posso me irar, mas eu não posso pecar. E tantas vezes eu me pego, sim, pecando na minha ira. E Deus diz, filha, abandona. Abandona. Ontem eu confesso para vocês que foi um dia que eu tive que desligar meu telefone. E disse, Deus, eu não quero mais ver isso aqui hoje. Está me fazendo mal, está me afetando. Ver a injustiça mexe com a gente, porque nós servimos um Deus de justiça. E se nós não ficamos afetados com a injustiça, tem algo de errado dentro de nós. E a injustiça me afeta sim. E eu me iro sim, e eu posso me irar, mas eu não posso pecar. Por isso eu disse, Senhor, eu vou desligar isso aqui está me fazendo mal hoje. Isso aqui está me indignando demais. E eu sei que o Senhor é o Deus da justiça. E é o Senhor que vai se levantar para fazer justiça. Mas, queridos, não está sendo fácil. E eu decidi ser uma pessoa livre. Eu decidi ser uma pessoa que não vou viver o evangelho de ilusão. Eu vou viver o evangelho que me confronta. Eu vou viver o evangelho que dói sim na minha carne. Eu vou matar a minha carne, mas eu vou viver a verdade. E a verdade liberta. E a verdade me transforma. E eu tenho uma experiência maravilhosa para contar. Porque eu decidi abraçar o perdão. Eu decidi abraçar e viver o perdão. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. E eu vou te contar uma experiência que eu vivi esses dias. Eu vou te contar como foi maravilhoso e libertador. Há mais ou menos 3 semanas atrás, eu fui procurada na mensagem no Instagram pela mulher que destruiu meu primeiro casamento. E ela falou, Rose, foi por aqui que eu consegui entrar em contato com você, peço perdão pelo horário. Mas eu quero te contar que eu me converti e que Jesus me incomodou com o seu nome. E eu decidi por aqui que foi o único meio de contato com você. E ela disse que sabia que Jesus estava voltando. E ela sabia que talvez, como uma mulher de Deus que eu era, talvez eu já tivesse perdoado a vida dela pelo que ela fez comigo e a minha família. Mas ela falou, eu senti a necessidade de lhe pedir perdão, porque eu quero ir para o céu. Hoje eu tenho a minha família, e claro, ela destruiu meu casamento dela com ele, não deu certo. E ela falou, hoje eu tenho a minha família, e eu senti no meu coração de te pedir perdão, de reconhecer que você é uma grande mulher de Deus. E eu espero que você consiga me perdoar. E eu respondi que há muitos anos atrás eu já havia liberado perdão para a vida dela. E ali a gente encerrou a conversa, abençoou a vida dela, eu abençoei a vida dela. Disse que desejava assim, ela também abençoou a minha vida, desejando toda sorte de bênção. E eu abençoei a vida dela. E foi maravilhoso saber que alguém que te feriu tanto, alguém que destruiu a tua família, foi capaz de te procurar para dizer, eu te reconheço como uma mulher de Deus e eu quero pedir perdão pela destruição que eu causei na sua vida. E é maravilhoso quando nós liberamos esse perdão. E algumas pessoas podem ouvir isso e dizer, poxa, por quê? Por que perdoou? Alguém que fez tão mal para você,
né? Pode até achar que a gente tem sangue de barata. Não, nós temos o sangue de Jesus, queridos. Eu tenho o sangue de Jesus. E por ter o sangue de Jesus lavando e remindo meus pecados, é que eu não posso me permitir não perdoar. Eu decidi ter uma vida totalmente liberta. E o perdão, ele não liberta o outro que te feriu, liberta você. E eu decidi ser liberta. Eu decidi viver esse evangelho que confronta sim a minha carne. Eu não decidi viver essa aqui de trocar, virar a costa para a verdade, como a palavra na mensagem está dizendo. Virar as costas para a verdade e trocá-la por ilusão? Não, eu não decido isso aqui. Para minha vida, não. Eu decido viver a verdade, livre de cativeiros. Dói, doeu muito. Te machucou? Sim, machucou a minha filha, minha família. Destruiu meu casamento? Destruiu. Se converteu, encontrou Jesus, aleluia, foi isso que eu orei a vida inteira, para que o Senhor libertasse a vida dela. E quando ela mandou essa mensagem, eu agradeci ao Senhor, obrigada, Jesus. Ela foi liberta. O Senhor ouviu a minha oração. E eu vou morar com ela no céu, aleluia, glória a Deus por isso, meus amados. Esse é o verdadeiro evangelho, aquele que mata a nossa carne. Se eu não fosse liberta, eu ia dizer para ela poucas e boas. Mas eu não posso fazer da minha vida um inferno e nem da vida do outro um inferno. Porque viver ressentida, amargurada, cheia de ódio, cheia de rancor, é terrível. É uma vida de inferno viver desse jeito. Eu não escolhi viver isso. Viver alguém ao lado de alguém tão amargurado, queridos, é terrível. Alguém cheio de ódio, que é implacável, que é rancorosa, é horrível. Você não consegue ficar nem meia hora ao lado de alguém rancorosa, raivosa, odiosa, maledicente. Meu Deus, murmuradora. Ninguém aguenta. Então eu decidi que mesmo eu tendo sido ferida, para mim já valeu a pena o reconhecimento, você é uma mulher de Deus. E vale a pena, queridos. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, mas você esteja atento ao que faz. Encare esses tempos difíceis, junte-se com os bons, junte-se com aquele que sonha com você. Pela vinda do Messias. Ela está aguardando o Messias, assim como eu estou aguardando o meu Messias. Vim buscar essa noiva. Nós precisamos nos amar, nos valorizar. Nós não precisamos deixar o inimigo nos intimidar, nos vender como mercadoria barata, nos distrair das nossas chamadas, porque o Senhor nos deu uma chamada e nós não podemos perder o foco. Vai ter tempos difíceis, tempos de dores, vai, mas caminhe com os indesistíveis. Caminhe com aquele que apresenta o verdadeiro evangelho, não o que te dá ilusões. Caminhe com os bons. É isso que Paulo está dizendo. Encare tempos difíceis junto com aqueles que são indesistíveis. Porque Deus te escolheu. Porque Deus me escolheu. Porque somos especiais para o nosso Pai. Sabe, os discípulos, eles imaginaram que Jesus, ele ia tomar o reino, ia se assentar no trono de Israel para governar. E foi o contrário, Jesus foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus, porque o nosso governo não é nessa terra, nosso governo é no céu. É nas regiões celestiais que nós temos autoridade. Aqui é uma escola, mas eu governo naquilo que é eterno. Aqui eu não devo me apegar nesse plano, eu devo me apegar ao plano que Deus tem na eternidade. E muitas vezes nós focamos e não queremos
mudar, nós não queremos ser confrontados, nós não queremos abandonar um pecado, nós não queremos que ninguém detecte nada, quando nós temos que detectar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Eu preciso me afastar daquilo que não me aproxima do Senhor. É isso que eu devo me afastar. É isso que eu devo abandonar definitivamente. Caso contrário, isso vai me tornar acomodado na minha vida espiritual e eu não posso me conformar com isso. Eu preciso ser inconformada para que a minha consciência não seja cauterizada, porque se eu me conformo com o estado espiritual em que eu estou, se eu digo tá bom, tá maravilhoso, tá perfeito desse jeito, ninguém está me confrontando, isso não vai mudar e a minha mente vai ser cauterizada e eu vou precisar entender que eu preciso levar a sério o meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Permita-se, querido, mudar. Paulo diz para Timóteo, mantenha a mensagem viva. Ei, mantenha a mensagem viva do Evangelho dentro do seu coração. Não se apegue às fábulas, não se apegue às ilusões, não vá buscar alimentos fracos, inconsistentes, que não mudam você em nada. Afaste-se disso. Permita-se mudar. Vai com medo, mas vai. Prossegue com medo para o seu destino, mas prossegue. Tá com medo? É normal. Eu sinto medo. Você sente medo. Mas o que eu não posso deixar é que o medo me paralise e me domine, e nem você. Vença o medo para que você se torne uma autoridade na área que você venceu, na área que você rompeu com o medo. Trabalhe com a mensagem, mantenha a mensagem do Senhor viva no seu coração. Porque o que nós temos para ganhar com isso é inigualável. Teremos crescimento espiritual saudável. Vai valer a pena nós andarmos na contramão desse mundo tão tenebroso, tão assustador, tão maligno, tão ruim. Vai valer a pena. Eu preciso mudar completamente o meu padrão de vida na Terra. Não o padrão financeiro, o padrão espiritual. Porque nós não fazemos parte dessa Terra. Nós temos uma morada celestial. Plante sementes que vá dar frutos na eternidade. Não se preocupe se a semente que você plantou vai demorar para você colher, semear. Não se preocupe com isso. Deus vai providenciar a semente e a colheita. Preocupe-se em plantar coisas boas, porque no seu tempo você vai colher. Então, queridos, lembre-se de fazer sempre uma análise mais profunda de como está o seu relacionamento com o Senhor, de como verdadeiramente você tem se relacionado com o Pai. E eu quero terminar esse vídeo dizendo essa frase que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Analise se você verdadeiramente tem o Senhor como seu bem maior. E se você fizer essa análise, se você descobrir, parabéns, você está no caminho certo. Amém? E eu oro ao Senhor para que você seja abençoado com essa palavra. E eu quero orar com você encerrando esse vídeo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa manhã tão especial, onde a tua palavra, Senhor, vem de encontro às necessidades do nosso coração. Temos vivido, sim, Senhor, tempos difíceis, como o apóstolo Paulo disse, virão tempos em que teremos comichões nos nossos ouvidos. Não vamos querer a sã doutrina, mas vamos buscar alimentos que alimentam a nossa ilusão, as nossas fantasias. Pai, misericórdia de nós.
tem misericórdia de nós, os teus servos. Queremos, meu Deus, viver de acordo com a tua verdade, a tua palavra. Queremos nos alimentar do alimento sólido, o alimento que confronta, sim, a realidade em que vivemos, que confronta o nosso pecado, que confronta, meu Deus, transformando a nossa vida numa vida de santidade, porque é isso que a tua palavra diz. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Queremos, como igreja, como noiva, ver a tua face. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a viver e a fazer e a manter a tua mensagem viva e a fazer, como o apóstolo disse, um trabalho bem feito como servos do Senhor. Nos ensina essa verdade todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Shalom, graça e paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.